O Monstro da Rotina, sobre trabalho, procrastinação e rebeldia. Talvez você não saiba ou não se lembre quem foi Herman Melville, mas se eu disser que foi o autor de Moby Dick, aquele livro sobre uma baleia enorme, provavelmente você vai lembrar porque essa é a sua história mais conhecida. Melville, no entanto, não escreveu apenas o romance da baleia. Uma das suas histórias mais comentadas é Butterby, um trabalhador comum que faz o seu serviço ordinário em um escritório. Butterby é um escriturário, vive fazendo cópias de documentos, lembrando que a história é lá dos anos 1850, então as cópias eram manuscritas, porque não existia nem xerox nem impressora. Certo dia, o patrão de Bartleby pede para que faça uma tarefa rotineira, coisa simples, mas uma das muitas atividades que o escriturário fazia em sua jornada. Mas, para espanto do patrão, Bartleby responde à solicitação com uma frase: "Prefiro não fazer". O patrão fica intrigado com aquela repentina resposta de seu empregado, mas não o demite, porque quer entender um pouco mais como o funcionário havia chegado àquela situação de insubordinação. Embora em nosso imaginário a boca enorme da Moby Dick ameace nos engolir, eu quero crer que é um outro monstro apresentado por Bartleby do Melville que nos ameaça e nos espreita. É o monstro da rotina, da repetição, do desencantamento, seja com o trabalho, seja com os amores, seja com a vida. Eu poderia continuar contando toda a história do Bartleby, mas prefiro não fazer. Eu quero, no entanto, que você observe a sutileza da linguagem, já anotada por autores do porte de Deleuze e Agamben, que analisaram a história do Bartleby e observaram que ele não diz que não quer fazer, que não vai fazer ou que não pode fazer. Sua expressão é: eu prefiro não fazer. Relendo a história do escriturário, eu penso no que estamos vivendo. No campo do trabalho, por exemplo, enquanto de um lado vemos os discursos sobre o fim do emprego graças ao uso da maquinaria dos algoritmos, do outro lado está a queixa com excesso de trabalho. Não parece paradoxal se falar de um lado na extinção dos empregos, enquanto do outro sentimos a pressão do aumento da carga de trabalho? Mas que tipo de trabalho nós estamos fazendo? Enquanto o mundo tenta nos seduzir, nos mostra a obrigação da felicidade, o nosso trabalho, que é parte fundamental da nossa vida, é absorvido pela mesmice. O antigo ditado, "trabalhe com o que você ama e não precise mais trabalhar", é uma falácia, pouco mais do que uma frase de coach de quinta categoria. O que é mais provável é você se irritar com o trabalho, porque não há um encaixe perfeito entre trabalho, rotina e amor. Não é à toa que a palavra procrastinação virou uma palavra da moda. Então o que nos interessa é reencontrar o encantamento do mundo e não ficar atrás de ouro de tolo, como disse o Raul Seixas. Portanto, a força do Bartleby, que pode ser visto como um procrastinador, está em nos lembrar da melancolia, da resignação, da falta de sentido em muitas coisas que temos feito. Coisas deserotizadas, rotinizadas. Numa sentença, não é só o querer, o poder e o dever fazer, é o que preferimos e não preferimos fazer. Você sabe o que é que você prefere fazer? Aqui fica a impressão de que há momentos em que a melancolia é uma estranha resistência e a procrastinação pode ser um sintoma não da preguiça, mas da rebeldia. Mas óbvio, isto é apenas uma impressão.